Outra, na França, o que acontece? Eles fizeram o que eles chamam PDI, Plano de Déplacement Urbain, que é Plano de Mobilidade Urbana. O que ele tem? Quer dinheiro federal? Apresente um projeto à prefeitura. O que você vai fazer nos próximos 4 anos? Qual é o projeto? Você tem de mostrar que você vai restringir o uso do automóvel, que você vai priorizar o transporte público, bicicleta e andar a pé. Se você fizer alguma coisinha para o automóvel, meu amigo, se vira para pegar dinheiro de outro lugar, mas não dinheiro do governo federal. Então, a cada ano, eles vão avançando. E eles são muito mais dependentes que a gente do automóvel. A divisão modal entre o automóvel e número de viagem, automóvel e o transporte público, na França, dentro de Paris, é 65. O lugar que tem mais transporte público que a gente já ouviu falar. É da ordem de quase 60% a 40%. 60% ainda andam de carro lá dentro de Paris, por incrível que pareça. Na periferia de Paris, 20% só anda de transporte público. Em várias cidades é menos. E a política é rígida. E todo mundo acha que isso é função pública e não mercado, como a gente faz isso com os ônibus. Singapura, você vai ter um pedágio que ele tem valor diferenciado conforme a hora que você sai de casa. Então, você paga todos os impostos quando compra o carro, e quando você vai sair, tem um chipzinho. Se você andar no horário de pico, ele vai custar tantos por minuto se você estiver lá dentro. Se você for no fim de semana, é mais barato. Ou se for à noite, se você não quiser gastar nada com o seu carro, deixa ele na garagem. Tá tudo bem. Você vai ter uma coisa que você vai poder andar, fazer assim com a mão, mas você não vai andar com ele, não vai gastar dinheiro. Pedágio em Londres. Ele está arrecadando por volta de 700 milhões. Todo mundo achava que o prefeito não ia ser eleito. Foi eleito outras vezes. A gente acha... Aliás, tem uma pesquisa da União Internacional de Transporte que ela fez com os políticos na Europa e chegou à seguinte conclusão: todos os políticos acham que todo mundo defende o carro. E quando fez com a população, todos defendem o transporte público. Aqui acontece muito isso. Eu estou numa casa legislativa e eu sei de quanto o PA tem força, seja nessa, seja em todas as outras casas, fora os governos do Estado, o governo federal, etc. Então, o pedágio não foi uma coisa que assustou. Eu andei em Londres depois desse pedágio, gente, eu fiquei impressionado, em horário de pico. Eu peguei o ônibus vai assim, vum, 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 lotado de bicicleta andando no meio da rua. E tinha carro também. O cara tinha de pagar aquele tantinho. Por isso, ter carro hoje é fácil. Não se paga o custo dele. O ITP, a União Internacional de Transporte, também disse, se a gente for pôr nas costas do automóvel todos os custos que ele gera, de acidente, de poluição, de todo o uso do espaço público e tal, isso for contabilizado, todos nós íamos ter de comprar um carro entre 6 a 10 vezes o preço, não estou falando de tributo, o preço do carro teria de custar isso. Ele é um produto de luxo, ele só não é de luxo porque o Estado, o PA, consegue um monte de privilégios para os automóveis. O município de São Paulo fez o rodízio, se não tivesse o rodízio hoje, São Paulo estava parado. Pesquisas em São Paulo sobre o rodízio, mais de 70%, 80% da população é favorável ao rodízio. Bogotá, fizeram uma taxação da gasolina, que a gente defende há muito tempo aqui, e não conseguimos nada. Por 10 centavos na gasolina, a gente reduzia em 10% a tarifa no Brasil inteiro. Não conseguimos. Isso aqui foi uma briga, e eu estou falando de um partido que eu sempre apoiei e faço parte dele. E continuo brigando contra, porque a gente não conseguiu nada se pode passar. Aqui é um pouco o grande sucesso que houve de show em 2007, quando nós atingimos 50 mil veículos fabricados no país. Aí foi festa no governo, festa em todos os lugares. Aí a indústria disse, um pequeno detalhe, nós levamos 50 anos para fazer 50 milhões de veículos, mas os próximos 50 vai ser em 15 anos. Quem sabe menos, precisamos só de um pouco de apoio do governo, dos governos, para que a gente atinja essa grande meta nacional, e caímos nisso. Movido a carro, mas refém do trânsito. Pode ir? Aqui é um pouco para onde vai a mobilidade do automóvel. Pode passar? Aí eu começo a falar da era pós-automóvel. A era pós-automóvel não significa o fim do veículo individual, mas seguramente o fim da sua hegemonia. Quem já leu Gramsci sabe bem o que significa hegemonia.
E o início de uma relação de convivência com pedestre, ciclista, com transporte público, onde o carro será uma forma de complemento ao sistema estrutural, metro ferroviário, corredores de ônibus e tudo mais. Veja, gente, nós estamos querendo incluir o automóvel na mobilidade sustentável, não queremos excluir. Né? Aí a gente vai ver como essa era pós-automóvel começa a ficar evidente que ela está começando próxima. Quando qualquer pessoa, e principalmente crianças, velhos, portadores de deficiência, os seres humanos mais frágeis, possam ter direito a se mover seguro na cidade, andando pelas ruas, pedalando tranquilamente rumo ao trabalho, ou meditando na janela do ônibus, do metrô ou de um trem, todos percebendo com clareza que a sociedade é tranquila, fraterna e feliz. Pode passar? Quando isso vai aproximar, quando o poder público fiscalizar eficazmente as normas de trânsito e basilará suas políticas públicas no ser humano e não nos veículos. Quando houver uma mídia amiga do cidadão e da mobilidade sustentável, combatendo o infrator. O que a gente ouve, gente? Indústria de multa. É a coisa mais ridícula que eu vejo da parte da mídia e da parte de muitos políticos. É um absurdo. Nós temos pesquisas feitas em São Paulo, para cada multa feita, 14 mil deixam de ser feitas. Em Goiânia, para cada multa feita, são 8 mil. Isso porque a pesquisa foi feita antes. Pode ser que hoje a gente chegue perto disso. É um absurdo. Nós temos uma fábrica de impunidade. E é fácil. Quem tem carro, é só me dizerem, ninguém vai ter a coragem de dizer quantas multas tiveram na última semana e quantas infrações vocês fizeram e não foram pegos. Quantas vezes vocês pararam no lugar proibido, ultrapassaram o limite de velocidade. Vocês vão ver que todo mundo vai ter, duvido que menos de 5 numa semana. Esses já são os conscientes. Certo? Quando os investimentos em obras públicas priorizarem o pedestre, bicicleta, transporte público, é a paz no trânsito. Nós temos que fazer que não mate gente. Quando o sistema viário for democratizado entre os modos coletivos e não motorizados, que prevalecerão sobre transporte individual. Hoje, para a gente ter ideia, em pesquisa aonde passa ônibus, nas cidades tipo Curitiba e Porto Alegre, que tem corredor, o ônibus ocupa 30%, o automóvel 70%. Brasília é 10 a 90 para o automóvel. Mas se a gente considera as ruas aonde não passa o ônibus, né, aí a gente vai pegar os bairros, esse negócio, esse número em São Paulo cai para 0,13%. Então aqui, se vocês tiverem muitos corredores de ônibus e um monte de coisa, como Curitiba e coisa, eles devem, em vez de dizer 0,13%, pode ser que eles sejam 2%. O resto é para o automóvel. E aí a gente diz que isso aí é um espaço público. E todo mundo se justifica tapar buraco aí e não tapa buraco numa calçada. Né? A outra... Quando a sociedade e as empresas conscientizadas e mobilizarem e atuarem em prol de uma cidadania no trânsito. Quando nossas cidades viverem como prioridade e como moderno, não como coisa velha, o modo a pé, a bicicleta e o transporte coletivo. Para passar? Quando se implantar uma mobilidade consciente, o que é consciente? Você tem de saber o que você faz. Você não é uma máquina, com 4 rodas, né? É uma mobilidade consciente, sustentável, ecológica e participativa. A gente não tem como se deslocar sem informação, sem controle social, sem que a população saiba o que vai acontecer na sua cidade. Quando tivermos como base uma política de mobilidade sustentável que conteste os subsídios públicos escondidos e perversos de incentivo ao automóvel e deslocá-lo para o transporte público, ciclovia, calçada, eu vou sempre respeitar a mesma coisa, e para o desenvolvimento das cidades. Nós temos que ter um planejamento integrado das políticas de habitação, transporte, serviços públicos e uma série de coisas. Nós estamos parados sem planejamento no nosso país há mais de 30 anos. Né? Quando o desenvolvimento das cidades construa espaços e tempos sociais que preserve, defenda, promova a qualidade ambiental natural, patrimônio histórico e cultural, artístico das cidades e dos bairros antigos. Eu brinco, qual é a melhor distância entre 2 pontos dentro da cidade? Eu diria que há uma linha cheia de curva. Aquela linha que dá a volta no patrimônio, depois dá a volta no bairro consolidado,
depois dá a volta numa escola, dá a volta num parque, dá a volta e ela vai chegar lá. Essa é a menor distância sustentável entre dois pontos. Não é aquela que passa, destrói tudo e depois você não sabe como você remonta esse negócio todo. Quando acontecer políticas e ações que descentralizem as atividades, como é que a gente vai achar? Tem de reduzir a necessidade de viagem. A gente tem de ter condições. Quer implantar aqui, você vai ter subsídio, você vai ter um monte de coisa. Quer fazer alguma coisa nessa área que está congestionada, você vai pagar muito caro, né? Quando tivermos um novo urbanismo que siga o Estatuto da Cidade, aí dá papo para manga, né, que foi discutir ele. Tive agora, numa avaliação de Estatuto 10 anos em São Paulo, e que se inclua o cidadão de baixa renda, por incrível que pareça, parece óbvio, mas vamos passar? Quando a mobilidade der ênfase às relações de deslocamento de forma holística e amplia o conceito de transporte para de comunicação, aí entra igual o companheiro falou hoje de manhã, através da utilização de novas tecnologias e romperá com a cultura e a tecnologia das grandes metódicas e megaprojetos que têm força prioridade do econômico e social. O que a gente está defendendo? Nós temos de pensar a cidade descentralizada. Tudo bem que a gente tem de fazer grandes ligações, mas aquelas ligações nós temos de... Grande parte das viagens se dão dentro de uma determinada área. Mas a gente acha que é os grandes deslocamentos que é o principal. Isso é uma mudança complicada, pessoalmente, para... Às vezes você faz todo um trabalho de mobilidade para atender 10% do deslocamento. Quando 80%, 90% se dão dentro dos bairros. E você não tem um sistema viário dentro dos bairros para funcionar, não tem lugar de ciclovia, não tem calçada decente. Quando esse futuro haja um rompimento com o senso comum de construir cidades das diferenças, em que os variados espaços sociais sejam valorizados, negando assim a cidade homogênea e legitimada pela força da segregação social e espacial, incorporando a cidade real, rica de vida social, cheia de felicidade e solidariedade. Pode passar? Aí eu estou fechando essa parte. O pressuposto básico da era pós-automóvel está no desenvolvimento sustentável e no efetivo compromisso com a vida humana, tendo os veículos domesticados para não poluir, matar e inviabilizar o direito de ir e vir de toda a população, sempre pondo essa aí. Aí eu pego uma frase do Capra, que diz o seguinte: todos nós somos membros da raça humana e todos fazemos parte da biosfera global. Somos moradores dioicos, da casa da terra, que é a raiz grega da palavra ecologia. A característica marcante da casa terra é sua capacidade intrínseca de sustentar a vida. O que é sustentado numa comunidade sustentável não é o crescimento econômico e nem o desenvolvimento, mas toda uma teia de vida, da qual depende, em longo prazo, a nossa sobrevivência. A comunidade sustentável é feita de tal forma que seus modos de vida, seus negócios, sua economia, suas estruturas físicas, suas tecnologias não se opõem à capacidade intrínseca da natureza de sustentar a vida. As cidades, tem outra aqui do Nicolau Svisenko, que é outro cara maravilhoso, é um antropólogo. As cidades são, por definição, o espaço para a construção da cidadania, para o convívio harmonioso e fértil das diferenças, assim como para a celebração da liberdade e das fantasias. Isso eu acho bem... Pode passar?